Ah, legal, vamos começar oficialmente, então, né? Que ela preparou uma coisa bem na mesma apresentação também, né? Então, vamos lá. Posso começar aqui, então? Pode, por favor. Então, eu vou dar continuidade aqui à pergunta, né, que você fez sobre a minha Sim. formação, né, na área de biologia e engenharia florestal. E aí eu fui um tempo para a área de papel e celulose no estado da Bahia. E quando eu retornei para São Paulo, eu fui trabalhar na área como analista ambiental na Duke Energy, que era uma concessionária da CESP, né? Então, o nosso grande trabalho era a mitigação dos danos ambientais, né, do processo, da formação das barragens. Então, o trabalho era ao longo do rio Paranapanema. Legal. Mata ciliar, né? Mata ciliar. E por que eu Legal. digo que o paisagismo ele sempre esteve próximo, mas nunca claro para mim? Porque todo esse trabalho, quando eu olho para trás, realmente eu vejo que foi um trabalho com paisagem, né? A gente trabalha com mata ciliar, quando a gente trabalha com reflorestamento, e nesse caso foi um reflorestamento de espécies nativas, o grande objetivo, né, a tentativa realmente de recuperar ali o ambiente, de fazer essa restauração, mas é um trabalho com paisagem, né, tem um trabalho técnico, né, de conservação do solo, mas não deixa de ser um paisagismo, mas até aí isso não era claro para mim, né, Aham. era uma vivência, né, uma vivência de percorrer aí todas as barragens, fazer o plantio, fazer toda a parte de vistoria, né, dos viveiros terceirizados e acompanhar tecnicamente, né, a implantação. Uhum. Tá. E depois eu tive uma experiência no setor público na cidade de Extrema, do qual eu fiquei 8 anos, e entre essa entrada para o setor público, e foi aí que eu tive esse meu encontro com o paisagismo, que eu vou ter uma alegria de falar para vocês agora. Que legal. O meu encontro com o paisagismo, quando eu saí de Ourinhos, né, da Duke Energy, eu vim para Bragança Paulista, porque nós temos aqui, nossa família tem uma ligação afetiva, e esse foi o lugar que a gente resolveu ficar, né, em Bragança. Lindo. E aqui em Bragança Paulista nós temos um amigo, né, que na verdade, dois amigos, né, que são paisagistas, mas que nós tínhamos um relacionamento distante exatamente porque ora eu estava num estado, ora eu estava no outro extremo, né, então a gente não tinha um relacionamento pessoal. E quando eu cheguei em Bragança Paulista, né, e a gente, novamente, nós tivemos essa oportunidade de nós nos encontrarmos, eu tenho certeza que vocês os conhecem, que é o Rodolfo Geiser e a Sim. Cristiane Ribeiro. Então, nessa aproximação, né, nessa retomada dessa aproximação, eu me convidei para fazer um estágio com eles, né? E ele topou. Topou. Ficou meio assim, né? Mas era assim, ele não sabia talvez dizer não pela situação, né? Todo mundo ali envolvido, mas eu me convidei porque realmente eu queria realmente experimentar. E eu falei para ele, Rodolfo, eu faço qualquer coisa, eu faço planilha, tenho telefone, eu limpo escritório, qualquer coisa, mas eu preciso estar no meio, eu quero estar no meio. Aham. E foi assim mesmo que eu comecei, fazendo planilha, e o escritório o Rodolfo, ele também é voltado ao meio ambiente, então a nossa primeira sinergia foi exatamente por aí, principalmente trabalhando em listagens de espécies, dos biomas, né, então continuei trabalhando com as árvores, mas sempre sapeando, né, como que as coisas estavam acontecendo, né. E me encantou muito ver o processo, né? E o trabalho dele sempre foi um trabalho de grande escala, né? Então, trabalhando com parques, com estações, né? Com o VLT, né? Com as grandes empresas. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar, de acompanhar um pouquinho esse processo, né? Fazer orçamento, fazer cronograma, passar e-mail, né? Mas, assim, o meu contato realmente, né, com o paisagismo foi um dia, assim, na frente do Rodolfo, né, ele na prancheta, desenhando, e ele assim, né, fazendo assim, né. Muito fácil. E eu falei assim, Rodolfo, o que está acontecendo? O que você está fazendo?
Daí ele falou assim, eu estou projetando. E projetar é como a música. De repente você tem uma nota baixa, uma nota alta, uma repetição, né? Mas ele falou aquilo com uma sensibilidade tão grande, né, de quem realmente projetava de uma forma artística, né? Sim. E aí, então, isso me tocou profundamente, né? Esse gesto dele, né? De saber que naquele momento, né? Ele também é engenheiro agrônomo, né? Mas naquele momento a gente tinha técnica, mas tinha sensibilidade, né? E aí eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer, né? Então esse meu encontro foi um encontro assim apaixonante mesmo, né? Foi uma descoberta. Então eu sempre fui rodeando, mas na hora que realmente eu mergulhei com um projeto, com o paisagismo, realmente eu me dei conta que ali era que eu queria, perdão, que eu queria ficar. Teria um grande professor, né? Sim, sim, ele é de uma sensibilidade. Especialista em recuperação de áreas, Sim, né? Eu lembro que ele fez ali na Ilha das Cabras, né? exatamente. Lá em Ilhabela. É uma Exatamente. coisa, praticamente uma pedreira ali que estava aflorando no mar e transformou hoje numa floresta. É uma floresta. Então, esse último item, né, técnica e sensibilidade, foi esse meu encontro com o paisagismo, né? Que legal. Eu fiquei um tempo, né, e aí depois que eu saí do escritório, né, na verdade, assim, eu tive um tempo lá de maturação, onde realmente, assim, eu falo que a Cristiane foi muito paciente comigo, ela só faltou me pegar na mão e me ensinar o beabá. E aí, então, uma vez surgiu um projeto pequeno, né, porque eles trabalhavam com projetos grandes, e ela falou assim, você não quer fazer esse projeto? Aí eu falei assim, olha, se for com a sua ajuda, você me ajuda? Né? Então, saiu exatamente isso, eu até apresentei isso aqui, os meus primeiros traços aqui Olha com o aí, legal. paisagismo. é um projeto, um jardim residencial. Um Um papel jardim, vegetal. em papel digital, está sujo, mas eu guardo com muito carinho, né? A gente digitalizou, porque ali ela me ensinou realmente a trabalhar com escala, trabalhar com bolômetro, trabalhar com a pesquisa, né? Fazer um memorial, né? Então foi para mim assim muito marcante, assim. Ela sentava do lado da prancheta, eu do outro, e assim de uma forma muito didática, muito carinhosa, né? Muito própria deles. E aí a gente melhorou o projeto. Nós pintamos o projeto. Olha aí, que legal. E foi uma terapia, né? E foi assim muito especial, né? Eu Saber perguntar, você coloriu o vegetal ou a cópia? o vegetal, Tá? Legal. foi o vegetal. Aquilo Então, lá era direito autoral, né, do é, paisagista na época, né? Vamos dizer. E não dava nem para tirar cópia, praticamente, né? na verdade a gente digitalizou isso, né? Por que nós É, fizemos isso? Porque não existia nenhum documento digital nessa casa. é. E foi um processo muito interessante, porque foi pensado em horta, era uma casa de esquina, então precisava de privacidade, né? Então tiveram vários elementos que realmente causava todo esse movimento de como projetar. Eu saí do escritório, e aí então eu tive um convite, na verdade, para fazer um projeto. Né? E esse Legal. projeto agora foi sozinha, foi meu voo solo. Mas eu Uhum. utilizei nesse projeto tudo aquilo que eu aprendi no escritório, né? Então, eu já comecei aqueles traçados, né? Algumas coisas mais orgânicas, a forma de apresentação. Só que eu falei assim, bom, no papel vegetal eu não vou apresentar, nem a pau juvenal, né? Um amigo meu me ajudou e colocou isso no CAD, né? Que Então, foi legal. o primeiro projeto, assim, voluntário. Nesse projeto voluntário, eles me pediram se eu poderia, essa capelinha estava para ser inaugurada, e era uma praça, né? E aí eles perguntaram, sabiam que eu gostava, né, do paisagismo, e perguntaram se eu poderia fazer, né? E eu, vamos, né? Bora? Vamos embora. Vamos com medinho mesmo, mas vamos lá. Mas foi a É, oportunidade, né, de pegar tudo aquilo que Sim. eu tinha aprendido e começar realmente a treinar. E o mais interessante, né, que nesse projeto que foi voluntário, todo mundo era voluntário, inclusive na legal. implantação.
Então, aí teve toda essa conexão de pedir os insumos, de comprar os insumos, de botar a mão na massa, de coordenar. Assim, a minha equipe, né, minha equipe que, na verdade, tinha grande entusiasmo, mas nenhum conhecimento técnico, né? Então, como abrir, né, fazer a alocação certinho das plantas, tudo aquilo que eu tinha realmente visto e presenciado, eu queria fazer com primor, né? Eu praticamente colocava quase tudo na régua lá, para não fugir 1 centímetro, né? E você comandando os jardineiros. Os jardineiros com a mão na massa aqui, com o meu chavequinho aqui, com a minha enxadinha e no sol, com o boné e fazendo a coisa acontecer. E foi muito interessante, sabe? Foi uma experiência muito bacana. Depois desse projeto, né, praticamente depois de 2 meses, eu fui convidada por Extrema, através do Paulinho, né, o Paulo Henrique, que é conservador das águas, para ir para Extrema para cuidar da manutenção, né, com uma visão para o paisagismo, mas a primeira foi a manutenção. Eu ingressei, esse santuário ele foi entregue em 17 de setembro, no dia 4 de outubro eu já estava em Extrema. No dia do paisagista. 4 de dezembro eu estava lá começando com o Paulinho e fui me envolvendo, né, com ele. A princípio era roçada, e aí, então, já começou, assim, um desafio, que tinha um enorme talude, e eu falei assim, não, eu sabia que tinha muitas dificuldades para a gente trabalhar no talude, o que colocar, né, era um local em uma via, né, daí eu falei, não, vou pensar em alguma coisa. E foi muito interessante esse projeto, porque foi um projeto, eu gosto muito de trabalhar nessa escala maior, tenho um apreço, né, de trabalhar, mas esse projeto ele foi muito bacana, principalmente pelos desafios, né, então eu projetei 3 jardineiras, né, para esse espaço, 3 jardineiras de 12 metros, né, fizemos aqui a implantação dessa jardineira, e o resultado foi esse. Olha aí, que legal. Então, a gente, na verdade, né? Estávamos no talude, né, utilizando aquilo que nós tínhamos, né, que esses morões eram do conservador das águas, para fazer a cerca, mas bolamos, né, eu tive essa oportunidade de fazer essa proposta, e daqui começaram, né, todos os meus outros projetos na área pública, que eu até falei para a Martina que eu não vou falar sobre todos eles, né? Mas, na verdade, assim, todas essas experiências, né, de jardins para as pessoas viverem. Então, aqui era um local onde as pessoas passavam, né, por dentro entre as jardineiras, né? Ou as pessoas que estavam na via, viam os capins balançando, né? Naquela praça, né, daquele santuário, que era um local de reunião, onde as pessoas se agregavam, né, e como era um lugar muito pequenininho, as pessoas também ocupavam o lado externo, né, então, eu fui realmente sentindo que realmente o paisagismo, ele é um espaço, ele foi feito para as pessoas viverem, né, legal. E toda essa experiência depois, com as praças, com as vias, né, isso realmente foi comprovando, né? Eu lembro muito do nosso curso, né, que nós fizemos, né, em Olambra, que o Gustavo sempre... Foi em 2019, né, eu acho? 2018 para 2019. 2018 você fez. E aí eu lembro que você falou, que eu já estava em Extrema, né, e aí você falou que quando a gente trabalha com a área pública, a gente tem que pensar em todos os públicos, né? Diferente de uma residência. Na cidade toda, inclusive ali os você turistas. tem que pensar nas pessoas de idade, pensar nas crianças, pensar nos casais de namorados, na juventude, nos adolescentes, né? As pessoas que estão de passagem para ir no comércio, outras pessoas que estão passando ali para tomar um sol, né? Então, isso realmente sempre foi muito provocador, né? Então, se as pessoas vão sentar, vamos ter alguma coisa de perfume, se as pessoas vão passar, né? Que tipo de movimento elas vão ter, né? Então, essa foi um pouco dessa vivência mesmo, de fazer o jardim para as pessoas
é que realmente marcou bastante a minha identidade nos meus projetos aí Legal, que legal. particulares. Aprendeu bem, então. E o que eu percebi, né, depois desse período, que foi em 2018, que eu precisava realmente de uma capacitação técnica, né? Então, foi quando eu busquei o centro, né, para fazer o curso de paisagismo avançado, comecei a participar de eventos no setor, né, do Plantarum, né, em outros centros, né, começando essa rede de network, Em São Paulo ainda, né? sobre tudo o que estava acontecendo. Legal. Foi nesse momento que eu falei assim, que eu, trabalhando principalmente no espaço urbano, que eu não poderia continuar com o bolômetro, né? Eu precisava, toda a linguagem era toda em 2D, e eu precisava aprender o AutoCAD. Sofri bastante, porque eu não sou arquiteta, né? Então, Uma agrônoma. eu tinha que aprender, né? E o mais difícil era saber que o jardim ia ser a última coisa do curso, né? Porque primeiro você tinha que aprender a levantar, cobrir, né? Mas todas aquelas ferramentas eram importantes. E depois, num segundo momento, aí a gente teve a pandemia, né? Aí a gente teve aí essa paralisação, mas retornando aí depois da pandemia, eu já fiz esse investimento realmente na parte realmente de modelagem. Então, essas são ferramentas que também eu vejo que são extremamente importantes para você representar, mostrar Vender a jardim, ideia né? melhor, A não sua é? ideia, né? Aquilo que você quer transmitir. Uhum. E Então, agora, recomendo para todos fazerem mesmo, né? Esses projetos renderizados, essas modelagens, pelo menos os comentários estão trazendo mais fechamento de projetos, né? De contratos. sim, Porque o cliente hoje está muito mais ansioso do que os de antigamente, né? sim, E eu tive que aprender também o CAD quando eu tinha o quê? 53 anos, né? Pois é. Foi um desafio também. E eu acho que o primeiro, inclusive, eu mandei por e-mail para a Extrema, Ah, é? a Praça Itália. sim, a Praça Itália que É, passou pela revitalização. Depois eu preciso compartilhar algumas fotos, né? Fotos aí. Eu tive a estou honra curioso. de trabalhar na parte da vegetação e aí te falar um pouco, né, sobre a Praça Itália. Ah, Legal. legal, legal. E aí eu fiquei em Extrema durante 8 anos, foram dois processos, né, de gestão. E aí eu realmente observei que foi uma escola incrível para mim, não só falando de projetos, de desafios, mas também, especialmente com a parte de gestão de obras, porque era a manutenção, né, a coordenação do paisagismo envolvia tanto a manutenção quanto os projetos. Felizmente, o paisagismo ele teve uma visibilidade bastante grande e eu passei a fazer a análise dos projetos. Toda Legal. obra, né, que acontecia na cidade, né, ao invés de grama, tinha que ter um paisagismo, né, e esse projeto, ele passava por essa análise, né. E Então, você fazia, que legal. então era análise de diferentes empresas, então isso deu muita rapidez, muita agilidade, né, na forma de pensar e de propor. Né? Então, existiam coisas absurdas, de, por exemplo, você ter dentro de um espaço que era uma escola, uma planta com espinho, uma planta que era tóxica, né? Então, esses ajustes, né, eles vão sendo feitos, né, de forma que realmente a população possa usufruir. E E essa, você teve que elaborar os editais também, porque dentro da prefeitura, você pode até projetar, por exemplo, né, como funcionário ali da prefeitura, mas depois as obras foram feitas com o pessoal da prefeitura ou teve que terceirizar a execução? Aí a minha pergunta é que você participava da elaboração dos editais também ou não? sim, as coisas foram híbridas, né? Algumas coisas eu projetei e implantei, outras pessoas projetaram, né, empresas terceirizadas projetaram, e eu supervisionei, né, Legal. Legal. mas a gente sempre participava da elaboração no sentido dos critérios, né, quais eram os critérios Legal. que deveria, por exemplo, que
que tipo de diversidade, se tinha irrigação ou não tinha irrigação. E ali foi uma experiência de 11 mil metros quadrados, né, de jardins, sem grama, só jardins mesmo, né, jardins, e dos quais 7 mil, né, com irrigação. Né, então, foi bastante interessante. E assim, isso já era bem inovador, né? A irrigação em áreas públicas não era, hoje é, mas há um tempo atrás não era usual. Não era né? prioridade, ia com o caminhão-pipa, né? A gente tinha algumas áreas mais distantes, mas todos os projetos novos já aconteciam com a irrigação. E uma coisa interessante foi que essa experiência realmente ela trouxe, né, esse know-how realmente para eu começar o meu voo solo, né? Então, do meu escritório, né? Então, começando o meu escritório, hoje trabalhando com paisagismo e com a gestão de obras, né? Então, eu não tenho uma equipe, né? Uma equipe física, equipamentos, e assim por diante, mas eu faço a gestão dos fornecedores, né? Então, nessa jornada na jornada do cliente, então, a gente tem uma primeira etapa do projeto, uma segunda etapa, que é a etapa de obra, né? Tá. E essa etapa de obra, o cliente não precisa se preocupar, né? Então, cronograma, orçamento, né? Trabalhar com os fornecedores de confiança, habilitados, né? Organizando, né, o dia a dia, a linha do tempo, né, da obra, de forma que o jardim, ele fique pronto, né, ao final. Então, esse aqui uma cronologia correta, né? Não plantar o pequenininho antes do grandão, né? Essas coisas assim, legal. Vou compartilhar um pouco, né, esse daqui, na verdade, é um painel, um moodboard meu, né, assim, particular. Quer dizer, quando eu pensei, realmente, eu vou, assim, vou começar a projetar, né, qual que é a identidade, né? Como é que eu quero, como é que eu quero trabalhar, né? Com que cores, né? Com qual proposta? E realmente aqui tem um pouco de resumo de um pouco de toda essa trajetória, né? Desde o do bate-papo lá no Rodolfo, as vivências na área pública, mas realmente os jardins que eu quero projetar, os jardins que eu acredito e que me fazem feliz, são os jardins onde a gente explora a arte, né, a arte botânica, né, quais são as espécies, né, que a gente pode estar utilizando, essa integração do jardim com a casa, as duas coisas são juntas, integradas, todas as oportunidades que a gente tem de vivência, né, dentro do jardim, que pode ser de uma horta, pode ser simplesmente um espaço para reunir as pessoas, ou para descansar, ou para ler um livro, para colher um fruto. Tocar um violãozinho. Que legal. Então, eu acho que esse exercício é um exercício que foi para mim bastante interessante. É claro que a grande maioria aqui dessas referências não são minhas, né? Eu tenho uma referência a esse jardim aqui, que foi um jardim residencial, mas eu acho que é muito importante, né, as pessoas realmente sentirem, né, com o que você se identifica, e de forma que você também possa, assim, estabelecer a sua marca, né. Então, eu sempre digo que a gente pode até usar as referências, mas se a gente copia as referências, a gente só acaba ficando como referência, né? A referência é o outro, né? Qual é o seu estilo de jardim, né? Como é que você quer projetar, né? Então, eu acho que isso foi extremamente importante, né? Isso de pensar na marca, pensar no jardim, porque esse projetar, esse trabalhar, esse materializar o jardim tem que ser uma alegria, né? Tem que ser essa paixão, né? Então, foi muito bacana esse trabalho. Você faz esse mood board também hoje, quando você fecha uma cliente, você cria esse mood board antes de apresentar algum orçamento ou projeto também ou não? Você cobra visita técnica, depois... Sim, eu faço esse mood board, mas eu faço ele principalmente depois do briefing, né? Ah. Então, depois da gente realmente ter a conversa de vendas e fechar, aí eu faço o briefing para conhecer o local, porque às vezes eu preciso saber que tipo de vivência aquele espaço
é possível também naquele espaço, né? Sim, Porque às vezes não sim. tem um espaço que é muito grande, às vezes eu tenho um espaço que ele não é funcional, né? Então, aí depois dessas etapas de briefing, de todas as conversas, eu tento eu busco, né, materializar essa experiência daquilo que o cliente quer através do mood board. E aí Legal. eu apresento para validação. É por aqui Uhum. mesmo que a gente vai? Vai seguir antes de É, fazer, começar a trabalhar o projeto. é, Você, depois do briefing, você cria o que você entendeu do que exato. esse cliente quer. Legal. Antes de ir para a criação, né? Isso seria um anteprojeto quase, né? Depois eu vou para o anteprojeto, porque quando eu vou para o anteprojeto, daí eu já sei, bom, tem que pensar numa horta, aí eu vou pensar no estilo de horta, eu preciso de um caminho, então vamos pensar no tipo de caminho, né? Então, inclusive com paleta de cores, com texturas, com tudo aquilo que a gente vai propor dentro do projeto. Eu acredito que eu não sei se existe necessariamente uma regra, mas eu sinto que as revisões dos projetos ficam muito minimizadas, porque Sim. o briefing, você vai mergulhar realmente, né, nos desejos, né, nas necessidades, né, que o cliente tem para aquele espaço, tem muita coisa envolvida, que não é só a ocupação, né, existem tantas outras que estão, talvez, sejam ali, naquele momento, talvez intangíveis, e que você tem, na verdade, através dessa conversa, consegue captar, e aí você faz essa proposta, e aí, na hora da criação, isso vai ser mais assertivo. Legal, legal. E agora, assim, a experiência, assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é um pouco sobre isso, né? As perguntas, qual vivência, né? E que tipo de vivência que o paisagismo trouxe. Então, eu tenho projetos que são pequenos, tem alguns outros que são maiores, e eu diria que um jardim para ser vivido, ele pode ser em qualquer dimensão, ainda que seja até mesmo em vasos, né? É. Então, esse é um espaço de 18 metros quadrados, onde, na verdade, estava esquecido, até usei uma expressão, né, com a Martina, que estava no modo pause, Achei ninguém legal. usava, né, e aí era um casal que tinha uma vida bastante agitada, e eu propus para eles, então, a gente pensar aí nesse jardim como uma forma de vivência. Então, eu mantive essa pleomele para tampar essa coisa feia, que era essa Mas cai da antena, né? vida. Mas uma Nossa, proposta, mesa né? parabólica. É. Nós pintamos aqui todo o muro, fizemos um painel que não apareceu nessa foto, né? E fizemos um painel de madeira, uma pequena fonte de água, né? E foi assim, a alegria, assim, a transformação que o jardim trouxe para casa e para a vida das pessoas, porque elas passaram a se envolver com o jardim, a molhar o jardim, a ver os passarinhos a se banhar, começaram a levar os amigos ali para conversar, então o jardim passou a ser não só uma vitrine, mas um local de vivência muito forte, muito grande para eles. Muito legal. Então, aqui é uma forma, né, de mostrar que um espaço ele pode se transformar num refúgio com alguns equipamentos, né, com alguns olhares especiais. Eu acho que você trocou a grama, né? Sim, tiramos a grama, aí nós fizemos todo um esquema de drenagem, né, porque eles queriam colocar aqui cadeiras para usar à noite, por isso que a gente colocou varal de luzes, né? Então, eles queriam utilizar à noite. Legal. Queria compartilhar um próximo aqui, que é um outro de uma residência, e aqui tem algumas outras coisas envolvidas. Esse era um jardim de um investidor, em uma casa, e que falou para mim que ele estava querendo alugar a casa e que ele estava fazendo uma reforma e ele gostaria de fazer também pensar no jardim, né? E aí, Legal. então, a proposta foi, então, a gente fez a pintura no muro, né, trouxe todo um paisagismo ao redor do muro, com cores,
A gente fez um fechamento na parte do fundo, a proposta com um painel para esconder aí essa área técnica, essa área de serviço, e trouxemos essa oportunidade de vivência, né, para que a pessoa tenha uma área de gramado, consiga ter ali um ombrelone, né, para tomar um café, para eventualmente estar ali com os amigos, né. E para minha surpresa foi que quando a pessoa visitou a casa e chegou no jardim, porque o jardim já estava implantado, a pessoa falou, está fechado. Agora eu conto. Legal, legal. Aí, É um sonho aí, ó. A Juliana está vibrando aí. Quer comentar alguma coisa, Juliana? Pode abrir o microfone, pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa. isso. Oi, boa noite. Oi, Boa noite. boa Mas noite. Não, parabenizar, porque assim, às vezes as pessoas costumam postar sempre coisas assim grandiosas, né? E você percebe que é uma casa simples, um lugar simples, mas que tudo esse conjunto de vegetação, esse olhar que você coloca aí, ele é tão grandioso quanto de uma mansão, entendeu? É um espaço. Transformador, né? Do brega ao chique. Parabéns. Porque esse muro azul realmente, né? Não, Eu acho que transformador. essa capacidade, Juliana, que o paisagismo tem de transformar, né? Ele transforma, e a gente trabalha com o belo, né? A gente trabalha com a organização, né, do espaço, né? Então, e acaba isso convidando as pessoas a essa conscientização, né? De você, assim como você tem um jardim organizado, você leva isso, né? Você convida as pessoas a também trazer essa experiência para suas vidas, né? Uhum. Então, essa harmonia é alguma coisa com propósito, né? Tudo aquilo que a gente faz no paisagismo tem que ter realmente um propósito. As plantas, a composição, ela acaba sendo um instrumento, né? Mas ela tem que ter um propósito. E aqui era realmente, além de fechar o negócio, de aumentar o valor do imóvel, né? Do aluguel do imóvel, mas era propiciar para a pessoa que está aí, né? Que vai viver aí, ter momentos agradáveis. Porque se ela tiver momentos agradáveis, ela vai ficar muito tempo. Você vê quanto que a pessoa gastou nesse jardim, né? E o que isso influenciou, vamos dizer, não só no preço do aluguel, que ele pode jogar um pouco mais para cima, mas também, vamos dizer, a satisfação de quem vai alugar essa Sim. casa. Né? Ficar mais tempo. De sentir que ele está indo para um lugar especial. Bacana. Né? Então, Não, e o maior sonho dos paisagistas é esse, né? Que as pessoas comecem a entender que paisagismo só valoriza o empreendimento, né? Exatamente. Só melhora a qualidade de vida das pessoas. Isso é o nosso sonho, né, pessoal? Assim, de conseguir ter, que essa pessoa, seu cliente, já percebeu. Deixa eu emendar uma pergunta aqui. Tem ainda aquela cliente que fala assim, ô louco, muito caro. E aí, como é que você se vira com esse cliente? Tem sim um cliente, porque existe a forma do valor, né? Existe o valor que você apropria, né? O que eu busco, na verdade, na hora de apresentar um projeto, ou de apresentar todas as etapas, né, que a gente tem num projeto, ou de apresentar exatamente qual é a jornada que o cliente tem no projeto, o valor está envolvido nisso. Uhum. Né? Legal. Então, eu acho que... E a cliente falou, louco, está muito caro, e aí? Então, eu acho que isso é extremamente importante, né? Na hora dessa conversa de vendas, é você mostrar que valores que você vai estar entregando, né? Quais são as etapas, tem preços. Né? Porque a gente pode ter dois tipos de carro, né? Um carro popular ou um carro esporte, né? Os dois te levam para o mesmo lugar, né? Mas o valor deles, eles são diferentes, né? Então, eu acho que essa conversa de vendas, ela tem que chegar com autoridade, mostrar, né, aquilo que você sabe fazer, né, o quanto que isso vai transformar a vida da outra pessoa. A vida da pessoa. Né? Eu acho que eu não cobro normalmente, por exemplo, por metro quadrado, né? Então, realmente, porque não tem
na verdade, assim, existe um envolvimento do tempo, do grau de dificuldade, né? Então, é muito importante isso. Legal. A gente também ensina a não cobrar por metro quadrado, né? Aquelas fórmulas. Porque o nosso problema não é metro quadrado, né? Nosso problema é tempo, né? Tá Sim, certo? exatamente. O Eu tempo só tenho demanda. medo de uma coisa, que é o fim do mês, que eu sempre falo, né? Sim, A gente tem que chegar ali com as contas pagas, então, sim. metro quadrado não tem nada a ver. Muito legal. Eu tenho aqui uma outra vivência, que é um projeto de uma casa de campo, que realmente, assim, existia a casa e nada mais, né? E uma vista muito linda, né? Uma É uma vista piscina ali. da Serra da Mantiqueira. E aí a grande proposta era o que nós íamos fazer. Ali já tinha piscina, já tinha algumas coisas acontecendo, né? Então, a proposta foi fazer uma chicane aqui, exatamente nessa área onde está o botijão de gás aqui, para separar uma área de vivência de uma área de serviço, né? Então, é essa oportunidade que a gente tem de tornar o paisagismo realmente alguma coisa funcional, né? Então, quem está lá, na verdade, curtindo a piscina, né, comendo ali na hora da sua vivência, não realmente vislumbrar, olhar ali a área de serviço. E, ao mesmo tempo, propiciar para as pessoas isso da gente ter uma ducha, né, para tomar alguma coisa, porque a gente aproveitou a própria estrutura, né, colocou, na verdade, ali alguma coisa de drenagem, de seixos, muito simples, mas de propiciar as pessoas e tomar o seu banho, né, tem o banho de floresta, tem o banho na floresta, né, então, eu acho que essa é uma experiência, essa é uma vivência, se refrescar, sentir a água, sentir a folha, né, e sentir-se envolvido pela vegetação, né, então essa aqui foi uma experiência que eu também gostaria de compartilhar um pouco com vocês, dentro dos projetos, né. E você acabou criando ali o que a gente chama de efeito surpresa também, né? Vamos dizer, a Sim, pessoa não faz a mínima ideia o que tem atrás dessa paliçada, né? E divide bem as funções, né? Tem uma função de um lado, função do outro lado. Legal, gostei. Parabéns. e é muito interessante isso, que mesmo sendo um jardim de vivência, todas as outras funcionalidades, né, que nós buscamos no projeto, elas convivem juntas, né? Eu não só vou pedir, eu não vou só pensar na vivência, eu vou pensar em resolver algum problema ou alguma questão, né, e aproveitar, e o que eu posso aproveitar? Uma curiosidade nesse projeto, eles tinham 2 cachorros, né? E esses cachorros, eles por causa, para se refrescar, existia uma área de talude, eles faziam cavernas, né, no talude. E eles falaram assim, a gente quer manter isso, esse buraco, né, natural. Ai, que legal. Então, aí a gente fez também uma contenção, né, para realmente só a terra não esparramar, Não dá e tudo erosão. isso foi preservado, né, de colocar, por exemplo, os canteiros, eu fiz um estudo dos trilhos, né, que os cachorros faziam, de colocar os canteiros, mas não no meio do trilho, né, de forma que realmente eles pudessem se acostumar com o paisagismo e não danificar e assim por diante. Legal, legal. Então, é uma Ensinou experiência, eles a esse usar. projeto foi bem rica mesmo. E hoje tem muita planta tóxica para pets, né? Tem que Tem. tomar cuidado com isso. Legal. Essa aqui é uma outra vivência, era um projeto que também tinha aqui o objetivo era fazer aqui um fechamento, só que esse fechamento, ao invés de ser uma estrutura física, como um dormente, um morão, até um cobocó, realmente foi uma cerca, uma simples cerca com um jasmim dos poetas, né? Então, para realmente trazer realmente perfume, né, a gente conseguir fazer esse fechamento e realmente ter aqui uma área de vivência, né? O que você usou como cerca ali, Cláudio? O Jasmim que dos você usou? poetas. Oi? Jasmim No dos Jardim dos poetas. Poetas. É. Legal. E Um aqui, alambrado, então, é, praticamente. e aqui azulzinha, capim, né, sempre buscando colocar a maior quantidade de nativas, né, possíveis, né, triales. Então, e esse é um espaço para ser usado à noite, né, porque isso eu tento muito trabalhar com os clientes, né, o jardim, ele é uma área de convívio à noite também, a gente tem que sair, Sim, né, tem que aproveitar, sim.
né? Então, se a gente busca caminhos, iluminação, alguns equipamentos estratégicos, isso convida as pessoas, né, a conviver, a deixar as telas, né, Isso a que eu ia falar, conversar sair do mais. celular, né? É, muito legal, muito legal. Esse é um outro projeto, aqui só está a imagem, porque é um bosque, na verdade, de eucalipto, e os clientes, eles são de São Paulo, e eles gostam de receber as pessoas para tocar o violão, né? Opa, Então, olha, eles gostariam, não queriam nada de piso, nada, tudo o mais natural possível, né? Mas que a gente tivesse uma área de estar, né? Então, entre o bosque ele ainda está sendo enriquecido agora, com espécies, o eucalipto está lá, então eu vou entrar com um subbosque, né? Com espécies voltadas ali para uma área de montanha, mas o grande objetivo é esse, né? A gente ter bancos, ter ali uma rede, ter ali uma área de convivência, né? Para tocar um violão, para comer alguma coisa, para beber outras, né? Então, esse é o grande objetivo. Então, qual a vivência que nós podemos aqui é receber. Essa era na o verdade, objetivo principal, né? né? Isso foi valorizado para mim. A gente quer um lugar para receber as pessoas, né? Nós gostamos de receber. Aí, quantas pessoas, aí a gente vai fazendo, vai buscando todas essas Tudo, né? informações no briefing. Legal. Você lembra alguma planta que você usou como subbosque ali nos eucaliptos? Eu usei, eu coloquei não como subbosque, né? Mas como é uma área de montanha, eu coloquei araucária, né? Coloquei, falando das espécies mais aí arbustivas, marantas, também a justícia vermelha foi uma das plantas que nós utilizamos para trazer um pouquinho mais de cor. E aí um conjunto de forrações aí também, né? Mas o objetivo era realmente a gente manter essa vista, né? Mas deixar o mais natural possível. Vai ter uma trilha, né? Aí nessa trilha tem um caminho com vegetação, que ela vai mudando, né? Essa vegetação, uma vegetação de pequeno, médio porte, até chegar nessa área. E aqui sai para uma área de estacionamento. Então, ela tem uma entrada e tem uma saída. Legal. Você sabe que agora isso aí deve ser em altitude, né, Cláudia? Em altitude, A gente acabou de, a na gente Serra da acabou Mantiqueira. de fazer um podcast ali com a floricultura Úrsula, Sim, que agora tem box ali no Ceaflor. aham. E eles têm muita planta boa, assim, para altitude, né? Tudo assim de 900, 1.000 metros quadrados ali para cima. Aqui é E entre vale a 900 e pena visitar. de 900 a 1.200 metros, né? Então. E aqui, nesse projeto, uma coisa bastante bacana, a gente conseguiu fazer uma análise dos ventos e também da insolação, Que né? legal. Exatamente para a gente Difícil ver. alguém fazer análise dos ventos, né? Depois eu posso compartilhar um pouquinho com vocês, né, um pouquinho mais sobre isso, mas exatamente para saber qual é o tipo de vegetação, né, então, predominantemente aí é uma área de pasto, então, predominantemente é de sol, mas principalmente os ventos, a direção e a intensidade dos ventos, né, então, para trabalhar com, especialmente, plantas para quebrar esse vento, né, corta-vento mesmo, com árvores, né, então, esse foi um trabalho bem interessante, fica um trabalho bem robusto, e esse trabalho faz parte da entrega, né, da entrega também para o cliente, essa análise climática, principalmente quando era uma área mais não urbana. Legal. Sem perder, claro, né, o ponto de observação e o ponto focal, né, que é a Sim. paisagem ali, né? Aqui nós temos uma outra área, né, porque é exatamente essa vista que não dá para competir, né? Não, né? Incrível esse mar de morros aqui, a gente colocar qualquer coisa na frente. Então, a gente, como é toda uma área que tem uma topografia, né, bastante, lá no fundo tem uma cachoeira, então, realmente, a gente vai fazer uma restauração, mas pensando nas vegetação, né, então as árvores maiores vão ter que ficar embaixo,
e as árvores menores em cima, exatamente para a gente conseguir restaurar e não perder a vista. E entre as vistas, a gente tem essa área de estar, né? Que é aqui um Espaço fireplace, maravilhoso. né? Um fireplace. Aqui a proposta, eu tinha feito uma proposta dele ser redondo, mas eles queriam exatamente retangular, né? Para caber muita gente, né? Mas exatamente sem luz, sem nada, muito simples no sentido de infraestrutura. Porque o Legal. principal objetivo é eles usarem aquelas lanternas, sabe, na cabeça, para ir para o fireplace como um acontecimento mesmo. Nossa, que legal. Você teve que fazer um muro de arrimo ali, de quantos metros de altura? Não, aqui é basicamente aqui é pequeno, né? Aqui, na verdade, a gente está fazendo aqui um encosto, né? Na verdade, é um banco com um encosto para colocar almofadas. E aqui, esse muro, ele vai ter 2 metros. E aqui ele vem, né? Tem que fazer um corte ali. Fazer aqui vai ter que cortar, né? Um pouquinho. Já tem algum corte, já uma área que já está pré-estabelecida, mas vai ter que ser melhorada. E aqui, na verdade, vai ser um equipamento, né, para guardar, na verdade vai ser fechado, né, para guardar os equipamentos aqui, para quando eles não estiverem aqui. Então, na verdade, essa é mais uma vivência, né? Qual a vivência que a gente teve nesse projeto? Contemplação, né? Receber, conversar, mas contemplação também. E eu estou reparando que é uma área que recebe chuva, então deve ter um super esquema de drenagem, alguma coisa assim, para não empoçar aí também, não? Sim, tem a drenagem, né, que realmente ela vai acontecer aqui dentro, para a gente não empoçar água, mas em vários locais do projeto existem áreas de captação de água. Não funciona como um jardim de chuva, mas ele funciona como local de amortecimento. Então, um local onde a gente vai ter rocha com vegetação, o capim vetiver, né, também, que a gente está utilizando em alguns locais para receber a primeira pancada de água, né, para realmente a gente ir quebrando e a gente conseguir colocar também incrementar com outros tipos de planta, mas são plantas mais robustas, né, plantas que realmente aguentam mais essa situação de vento, de chuva, né, e essas adversidades. O capim vetiver é aquela que tem a raiz bem profunda, muito Exatamente. antes de erosão. O capim vetiver, A grande vantagem dele é que ele não é invasor. Né? Então, como a gente já está numa área, né, que é pasto, já tem aí uma série de outras espécies, né? Então, a proposta foi utilizar realmente, ele está fazendo na verdade, uma sedimentação da parte de talude da casa, né? E onde está acontecendo os caminhos, onde vai acontecer o paisagismo, nos locais onde a gente tem, na verdade, um local de encontro de águas, a gente está entrando com um vetiver e uma área de captação, com rochas, né? Principalmente. Que legal, que legal. Deve ser maravilhoso sentar e ver essa vista, não? Sim, seja durante o dia ou durante a noite, né? Imagino. E aqui é uma outra experiência que foi um jardim, né? Na verdade, aqui o jardim, aqui ao lado esquerdo já é uma planta mais orgânica, né, do jardim. Esse jardim, ele só tinha essa árvore aqui, né? Era uma árvore, e não tinha realmente nada. Então, eles pediram realmente um local para ter os cachorros, uma horta, né? E eles não queriam ocupar esse espaço, né, onde eu estou aqui com o mouse, porque no futuro, depois que as crianças tivessem crescido um pouquinho, eles queriam fazer uma área de piscina, né? Ah, tá. Então, eles queriam um grande gramado. Mas eles queriam um espaço para as crianças brincarem, ainda que fosse provisório, né? E aí o detalhe é que era uma casa com meninas, né? Então, poderia ser, de repente, uma casinha na árvore, né? Mas aí, eu pensando carinhosamente nas meninas, o objetivo foi trazer as meninas exatamente para uma casinha de bonecas dentro do jardim, né? Legal.
exatamente aqui com uma área de areia, né, para elas brincarem, um local para os pais também curtirem, né, e Ficarem ficando perto. supervisão, né, com a supervisão com as meninas, e a piscina, não para elas, mas a piscina também para as bonecas, né. Então, essas são brincadeiras, né, na verdade, né, que a gente vê que um jardim para vivência, né, o jardim ele é muito mais do que simplesmente uma área externa onde a gente vai compor a vegetação vai fazer parte de tudo isso e que vai coroar toda essa vivência, né, que os moradores, né, vão ter, né, o que o jardim vai modificar na rotina deles. Por isso que cada projeto é uma leitura, né? É Uma uma leitura aventura, é do uma... espaço, do cliente, dos hábitos, né? É que a gente fala no curso do lazer recreativo, né? É importantíssimo. Impressionante, né? E até a preocupação de fazer a piscina só no futuro, quando não existir mais o perigo das Sim, crianças pequenas caírem na piscina, se afogarem, né? É. É uma ideia bacana da família. e aqui no próximo slide, eu trouxe aqui uma nuvem de palavras que eu queria compartilhar com vocês. Que eu vejo assim, que o jardim, ele pode ter equipamentos, né, como um redário, como um pergolado, como um fogo de chão, né, ele pode ter uma caixa de areia, como a gente acabou de ver, né, pode ter flores, árvores, né, mas ele também é um mix de emoção, né, é um local onde a gente vai colher, onde a gente vai relaxar, a gente vai receber, onde a gente vai descansar, onde a gente vai ter o aconchego, tranquilidade, né? Então, eu queria, assim, através dessa nuvem, né, de palavras, trazer vocês, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que é essa experiência de projetar um jardim, né, para as pessoas viverem o jardim, né? Sim. Então, a gente tem aqui todos os elementos, né, que normalmente eu uso, né, dentro dos projetos, às vezes eles podem estar juntos, às vezes eles podem estar separados, e dependem muito do cliente, das necessidades, do espaço, daquilo que é possível, né, também. Muito Fantástico. legal, olha aí, ó. Alguém aí, pessoal, vamos lá? O que vocês acham? O que vocês se identificam aqui nessa sopa de letrinhas aí de palavras e emoções? Imagina se cada palavrinha ali valer R$ 1.000 de valor, né? A riqueza que seria esse jardim com toda essa sopa de letrinhas ali, né? É, é. Querem comentar alguma experiência, alguma identificação? O grupo está silencioso hoje, hein, Cláudio? No chat, se tiver vergonha de falar, pode escrever no chat que eu digo aqui. Eu já perdi a vergonha depois de tantas lives. Bom, mas eu acho que exatamente isso que eu gostaria, assim, de poder estar compartilhando com vocês, né, especialmente sobre que para cada um, né, vai ter aí a identidade, né, de como vai projetar, da forma como vai se projetar, né, para o mundo, né, na sua forma de projetar, todo mundo traz na sua vivência, né, e que não existe, na verdade, um jardim grande ou um jardim pequeno, né, que tudo, na verdade, é uma grande oportunidade, né, de você fazer realmente desse jardim uma experiência incrível para as pessoas, né, e sem dúvida nenhuma, isso também existe muito valor envolvido. E aqui não é só aqui o valor sobre esse valor intangível que a gente fala, né, mas esse valor mesmo, né, valor financeiro, né, daquilo que o jardim está proporcionando para a pessoa, né. E aí, o pessoal que quer entrar em contato com você, Cláudio? Tem que passar seus dados aí. Tá bom, ó, eu deixei aqui para as pessoas que quiserem, né, deixei aqui um QR Code que aqui está, do meu Instagram, você pode apontar a câmera para você conhecer também os outros projetos, né, que eu tenho, né, que estão envolvidos e que a gente não teve aqui a oportunidade, né, de compartilhar.
Aí também tem meus telefones, tem muito também sobre a metodologia de trabalho, né? Então, que quem quiser conhecer, se inspirar, e também, né, ter essa oportunidade de fazer um contato, exatamente para tirar uma dúvida, né, eventualmente para trocar alguma ideia, eu fico super disponível, porque esse momento, né, de busca, de crescimento, né, de toda essa nossa rede, é um momento bastante importante. Ah, que legal. Deixa eu ver se dá tempo, claro. Peraí, tem um monte de coisa aqui. Cláudia, muito obrigada, viu? Foi muito enriquecedor, é muito bacana você compartilhar a sua experiência. Eu nem sabia que você teve uma grande oportunidade de aprendizado com o Rodolfo Geiser, né? Foi meu professor também. E eu até tive uma curiosidade, porque essas obras mais antigas, né, que você começou o seu aprendizado com ele, você falou a palavra nativas, é, a, a, a produção naquela época não era muito comum ainda, né? Você Não, sabe como é que era essa busca? Porque uma coisa, a gente mesmo comenta, né? O Lambra, há 10 anos atrás, tinha um produtor de nativas que ele acabou indo para exóticas, porque ele não tinha demanda, né? Para a produção dele. E eu espero que agora ele também tenha retomado, né? Mas eu imagino que lá atrás isso era uma dificuldade maior ainda, não era? sim, é uma dificuldade maior, né, uma coisa que o Rodolfo sempre tinha, assim, eram listas, né, de espécies, né, Que tinha os no mercado. biomas, ou para os locais, para as altitudes, né, então, e é claro que depois sempre tinha que buscar no mercado, né, então filtrava-se dentro dessa lista o que era possível ou não, exatamente para você poder colocar isso dentro do memorial descritivo também, né, e fazer uma proposta daquilo que seja possível realmente, né, viável naquela ocasião, né, para você encontrar. Né, então, a gente tem, né, felizmente hoje, um grande número aí o maior número, né, de produtores, existe toda uma preocupação, aqui mesmo na região de Bragança Paulista, né, a gente tem alguns viveiros tem um viveiro que é bastante referência, né, no mercado em relação aí às espécies nativas, então esse daí é uma coisa extremamente importante, né, então Melhorou muito nos últimos anos, né? E então era dessa forma, viu, Martina, que as coisas aconteciam. Existia uma lista, existia um filtro de acordo com o mercado. Não dá para pôr tudo que você quer, né? Se colocar no Exatamente, dia, né? exatamente. Muito legal, pessoal. Obrigada aí pela participação de todos. Aí, espero que todos tenham aprendido bastante com a Cláudia Ortiz, tá? Ela se disponibilizou a continuar a conversa com vocês depois pelas mídias dela. Sigam ela lá, tá bom? E, Cláudia, muito obrigada Obrigado pela sua mesmo. participação e pelos ensinamentos que você passou pela gente. Muito obrigada pela oportunidade, né, de reencontrá-los e também de estar aqui também, né, com a audiência, né, do Desafio e Inspiração. E eu fico disponível, né, e espero em breve visitá-los aí, para a gente seguir conversando e também me aprimorando. Isso. Legal. Tá ótimo, então. Pessoal, beijo grande para todos. Obrigada. Uma ótima semana ainda para Boa todos. semana e a gente vai. Quer falar, Juliana? Ah, então, até quando vai a Expo Flora? Já foi. Acabou ontem. Acabou. Ontem. Acabou ontem, hoje é terça, antes de ontem, domingo foi o último dia. Domingo foi o último dia. Então, o próximo que tiver, vocês avisam aí, eu vou. Setembro do ano que vem. Não, outro evento que tiver. Ah, não, está tendo sempre aqui. Aqui tem Natal, né, que não tem muito a ver com paisagismo. Mas muitas amostras a mostra de paisagismo da Expo Flora Fica para o evento do Natal, na verdade. Você ainda vai ter um mês, em novembro, dezembro, para ver. Ah, então tem um convite. Obrigado, boa noite, muito bom. Tá Obrigada. bom? Ok, gente. Obrigada. Uma boa noite. Bom descanso para todos. Boa noite, fico disponível. Tchau.